falaram aqui, por isso ficaram com medo e deixaram o estudo da Kabbalah bem restrito somente para pessoas que eram grandes estudiosos, grandes cabeças. Passaram 1500 anos, desde Rabi Shimon Bar Yochai até a época do Arizal. Arizal era Rabbi Yitzchak Luri, que morava na cidade do Tzfat. Naquele tempo era uma época de cabalistas na cidade de Tzfat muito forte. Era Moshe Cordoviro, chamado Ramak. Ele tem o apelido Ramak, que é uma acróstimo que era Moshe Cordoviro. Era o Arizal, que era Rabbi Yitzchak Luri. Eram vários alunos deles, que eles saíram e explicaram o Zohar, iniciaram o movimento forte da Kabbalah. Nosso Kabbalah de hoje é principalmente baseado sobre Arizal, sobre essa época do Tzfat, 450 anos atrás, e baseado sobre o Zohar. Agora, o Arizal viveu uma vida muito curta. Ele faleceu com 36 anos. Muito jovem. O tempo inteiro que ele morava em Tzfat, apenas 2 anos. E durante esses 2 anos, ele se dedicou para um aluno dele, chamado Reb Chaim Vital. Esse Reb Chaim Vital escreveu tudo o que ele aprendeu do Arizal, e são mais ou menos 15 livros que tem que saber como ler, porque são densas e difíceis, e tem que ter um preparo para esses livros. Mas tudo que nós temos hoje, Hassidut e a Kabbalah de hoje, é baseado sobre essas obras da Arizal. E o que o Arizal fala sobre essa questão? A presença de Deus em nosso mundo. Agora vem um trecho que nós vamos prestar atenção, porque não é fácil para entender. Mas eu vou, primeira coisa, falar as palavras do Arizal, depois vamos destrinchar as palavras dele e tentar responder a nossa pergunta. Diz o Arizal o seguinte: no início, quando Deus quis criar o mundo, Deus encontrou uma dificuldade. Imagina, Deus encontrou uma dificuldade. Qual que era a dificuldade de Deus para criar o nosso mundo? Porque a luz superior dele, que era uma luz infinita, preencheu toda a existência. A luz infinita de Deus preencheu toda a existência. E quando vigora e ilumina uma luz infinita, nosso mundo jamais que pode existir. Porque nosso mundo se adapta apenas para luzes e revelações e manifestações limitadas e definidas. Ou seja, quando a luz de Deus infinita estava iluminando o mundo inteiro, toda a existência, nosso mundo não poderia ser criado. Ele até usa o termo Lo hayamakom. Deus não encontrou um lugar para criar um mundo que nem nosso. O mundo limitado não tinha vez, não tinha como ser criado quando se ilumina a luz infinita do Deus. O que Deus tem que fazer? Não sei se a palavra certa, o que Deus fez, segundo a Arizal? Ele esvaziou, ele fez um buraco muito grande. O Arizal chama isso de um halal, um lugar vazio. Makom panui, também palavras que ele usa, um lugar totalmente vazio. Vazio do quê? Do infinito. Esvaziou um certo espaço, que o Arizal chama isso aqui de um círculo. Ele fez um círculo grande, vazio de sua luz infinita. E depois ele pegou um fio daquele luz infinito dele, que está em volta daquele círculo, puxou dentro desse buraco vazio grande, e dentro dessa combinação vazio dele, com aquela linha que ele puxou dentro daquele lugar vazio, que ele criou todos os mundos. Agora eu vou repetir isso aqui, porque eu sei muita informação de uma vez. Isso é um plano de Deus, por isso vamos devagar. Ou seja, nosso mundo é um mundo limitado. Quando nós temos um mundo limitado, e por outro lado, temos uma luz infinita, eles entram em choque. Vamos imaginar o que hoje é um curto-circuito. Da mesma forma que não dá para pegar 10 quilos de conteúdo, colocar
num recipiente que somente recebe 5. Imagina o que ia acontecer quando vamos pegar qualquer recipiente que pode receber 5 quilos e vamos tentar enfiar 100 quilos. O que vai acontecer? Não aguenta, estoura. Não tem como combinar. Quando se fala sobre adaptar o infinito para o mundo limitado, definido, não tem como combinar. Deus tinha que entrar com uma outra opção. Ele tirou o infinito. Tirou o infinito e criou um círculo vazio. Dentro do círculo totalmente vazio, vamos imaginar o lugar preto, porque quando olhamos nos livros antigos da Cabala, eles fazem esse círculo totalmente preto, um círculo preto, e no meio, no diâmetro, ele puxou uma linha branca até o centro. Essa linha branca representa que puxou um pouquinho daquela luz infinita dela, que está em volta do círculo, puxou dentro desse lugar vazio, e dentro desse lugar vazio, onde ele construiu todos os mundos, inclusive o nosso mundo. Todo mundo entendeu mais ou menos isso aqui? Não? Sim? Mais ou menos que é bom. Nós não podemos esperar mais do que mais ou menos. Okay. Obviamente, na linguagem da Cabala isso é comum. Se fala um assunto assim, e ninguém entende o que é esse círculo, o que é esse lugar preto, o que é esse lugar vazio, o que são os fios que tem que puxar, e qual que é o problema, será que Deus não poderia dar um outro jeito? Depois, chegam os cabalistas depois, eles começam a explicar e dão vários exemplos para aproximar esse conceito para nós. E agora vamos começar com exemplos que são mais adequados para nós entender qual que foi a dificuldade de Deus naquela hora e como que Deus resolveu o nosso problema e talvez o problema dele também, porque ele quis criar o mundo, precisava achar um jeito. E normalmente o exemplo que se dá para facilitar isso aqui é um professor e um aluno. Na linguagem do Cabala, hoje nós não temos mais professores, nós temos mais alunos. Porque na realidade são amigos. Um tem um pouquinho mais conhecimento, o outro não tem. Domingo, um é o professor e o outro é o aluno, segunda-feira pode ser diferente. Pode ser que o aluno dele tem certas coisas que justifica para segunda-feira ele se tornar o professor e seu professor se tornar um aluno. Ou seja, eles são comparados no nível intelectual. Só um tem um pouquinho mais de informação, outro tem menos. Mas na linguagem da Cabala, professor e aluno representam pessoas que são muito distantes. O professor, ele mora num outro mundo. Usando a linguagem da Cabala, ele mora no mundo da Atzilut. Atzilut significa um mundo muito elevado, onde que ele tem uma outra percepção, ele há uma realidade diferente, uma outra aproximação com Deus, ele entende nosso mundo diferente, ele não tem nada em comum com seu aluno que se encontra no nível baixo, no nível inferior. Ou seja, não é questão de mais informação ou mais conhecimento. Não tem uma linguagem em comum, eles não conseguem se comunicar. Para facilitar esse exemplo ainda mais, já vimos isso aqui na semana passada e vamos repetir isso que vai facilitar o conceito de professor e aluno, que vai explicar para nós o círculo preto que Deus tem que fazer. Muitas vezes, quando nós mesmos presenciamos algo terrível, um crime, uma coisa que jamais que imaginamos que nós vamos ver na nossa vida, a gente se fica totalmente alterado, assustado, e quando queremos relatar o assunto, a gente começa a falar de tal forma que ninguém entende o que a gente fala. As pessoas escutam, eles estão querendo captar, mas pela empolgação da pessoa que está falando, pela forma dele se expressar, já que ele mesmo estava presente, ele fala uma linguagem que ninguém entende. O que as pessoas normalmente falam? Vem cá, meu amigo. Vai tomar um copo de água e açúcar. Te acalma um pouco e começa a falar coisa com coisa, porque ninguém está entendendo o que está falando. Você está usando palavras e conceitos e exemplos, está tudo diferente. Fala uma linguagem que nós conhecemos. Quem viu tem que parar e pensar como que se fala com alguém que não estava presente, que não viu,
mas ele tem que entender, porque a linguagem de entender e a linguagem de ver são linguagens diferentes. Uma pessoa que viu, ele fala de uma forma. Se ele está falando com pessoas que eram presentes, ele fala de uma outra forma, ele não se explica bem, ele já fala de uma forma diferente totalmente. Para explicar para pessoas que não vivenciaram o fato, que apenas estão ouvindo, e ouvindo significa que estão tentando entender, tem que haver um processo que significa: para com a forma que você está acostumado, para com tua forma de ver e começa a falar com pessoas que não estavam presentes, que precisam entender. Agora, cada um pode achar exemplos sobre isso aqui, mas tem momentos onde que não cabe diminuir e dar menos, ou mais organizado, ou com mais didática. Porque não é questão de didática ou ser mais condensado, ou ser mais prolongado. A forma e o approach, como se fala hoje, tem que ser um approach totalmente diferente. Quando Deus veio criar o nosso mundo, segundo a Kabbalah, é um mundo terrível. Terrível. Por que ele é terrível? O mundo superior é um mundo onde que Hashem é Echad, onde que a presença de Hashem é óbvio, é claro, e todo mundo entende e se identifica com aquilo. O nosso mundo é um mundo onde que as pessoas têm um papel próprio. Eles têm uma agenda própria. E de vez em quando pensam de Deus também, se eles querem. Ou seja, mais alto, mais elevado, significa mais próximo a Deus. Mais distante significa mais distante de Deus. O mundo elevado é um mundo que vive e vibra com a presença de Deus. Jamais que questiona e vive uma vida espiritual. O mundo inferior, o mundo onde que as pessoas vivem uma vida material e de vez em quando fazem alguma coisa para Deus também. Para criar um mundo que nem nosso, era um estilo totalmente diferente. Antes de Deus criar o nosso mundo, apesar que havia vários tipos de mundos, que a Kabbalah explica que houve vários tipos de mundos e temos os nomes e exatamente o que cada mundo representa. Mas todos aqueles mundos eram mundos espirituais. Não eram mundos materiais onde que tem pessoas individuais tendo ideias próprias e muitas vezes desligadas de Deus também. Para criar um mundo que nem nós, onde que tudo é diferente, precisava parar com aquele sistema e entrar com uma nova ideia. Ou seja, aquela ideia que vigorava antes, que funcionava antes, jamais que poderia servir como a base, como a preparo para aquilo que nós temos hoje. São tão distantes que precisava retirar, remover aquilo que era antes. Tirar-lhe totalmente do ambiente. Isso tem que sair fora da nossa realidade e criar uma realidade que pertence a nós. Que nem o professor, quando ele ensina para o seu aluno, se o aluno é muito distante do professor, o aluno tem que parar, dar para ele um exemplo, contar para ele uma história, uma parábola, depois uma metáfora, e começar a explicar o assunto para o aluno poder receber. Senão, não tem como ele pegar, porque a linguagem é totalmente distante. Agora vamos voltar para o Arizal e tentar entendê-lo um pouco melhor. Antes de Deus criar o nosso mundo, o que se chama antes? Ou seja, quando vigorava, quando funcionava um outro estilo, uma outra linha, uma linha que representa a visão de Deus mesmo, onde, que vamos citar as palavras da nossa reza, Ein od milvado, não existe nada além de Deus, tudo está ligado com Deus, é o mundo espiritual, é o mundo da divindade. Jamais que eles, não sei se a palavra eles está certa, mas jamais que aqueles mundos poderiam deixar e se adaptar para uma nova realidade que é o nosso mundo. A gente entra em conflito com aquilo que era antes e para depois. Antes, divindade. Depois, seres humanos que não são divinos. Nós não somos divinos. Se alguém acha que ele é divino, isso já é um outro departamento. Nós não somos divinos. Nós temos a capacidade de integrar e absorver a divindade como trabalho. Isso cabe um trabalho nosso. Aliás, é o nosso trabalho.
O que significa alguém subir o mundo? Quando consegue integrar e absorver mais divindade. Uma pessoa que não integra a divindade, uma pessoa que o Kabbalah chama corpóreo, uma pessoa física, material, ela é distante de Deus, mas é uma opção que Deus criou. Não é uma ilusão que esse mundo existe. Tem pessoas que acham que é uma ilusão. É interessante como em Kabbalah e Hassidut se dedica páginas para explicar que nosso mundo jamais é uma ilusão. Agora, isso é importante. Uma vez veio alguém para um grande Rebbe e falou: Rebbe, eu tenho um grande problema. Eu emprestei dinheiro para meu amigo, confiei nele, um amigo que a gente conhece há tantos anos, mas quando chegou a hora de devolver, cada vez que eu chego a falar com ele, ele começa a cantar músicas diferentes e começa a me contar histórias dos mundos superiores, dos anjos, e taxas de dinheiro, nada. O Rebbe falou: chama ele aqui. Chamaram ele e o Rebbe falou: me diga o seguinte, que tipo de comportamento é isso? Você emprestou dinheiro, você não está devolvendo? Ele falou: Rebbe, vamos devagar. Há um estudo que se chama Kabbalah. E esse estudo diz que nosso mundo não existe. Não existe esse mundo. Esse mundo é uma mentira, uma ilusão. Na verdade, existe somente Deus. Por isso, eu não existe, ele não existe, dinheiro não existe, e o Rebbe também não existe. E que tipo de conversa que isso aqui? Que se nada existe, como que eu vou pagar? O Rebbe olhou bem para ele e chamou o Shamesh. Você sabe o que é o Shamesh? O Shamesh é um tipo de ajudante que ajuda os rabinos. Foi para o Shamesh: olha, vem cá, preciso um favor teu. Pega esse sujeito, esse nada aqui, não existe. Estende ele sobre esse banco que também não existe. Pega teu cinto e dá para ele 10 nada num grande nada e vamos ver se existe alguém ou não. Obviamente, logo quando ele sentiu o cinto, ele sabia que alguma coisa existe. Ou seja, quando falamos existir ou não existir, sempre temos que lembrar a palavra-chave, que isso vamos lembrar durante todo o nosso estudo, qualquer estudo da Kabbalah. Se nosso mundo existe, é um fato. Só que dá para interpretar a existência do nosso mundo em várias maneiras. Ou como um mundo totalmente independente. Esse mundo está aqui, sempre estava aqui, eu tenho direitos, eu estou aqui para para aproveitar esse mundo, não deve nada a ninguém. Deus, outras histórias vamos deixar para os rabinos que não têm nada para fazer na vida, não é meu problema, eu sei que eu tenho que fazer parnassá, viver bem, aqui que começa, isso aqui também. Isso é um lado da moeda. O mundo independente. O mundo assim, ela é treif. Todo mundo sabe o que é a palavra treif. Treif significa justo oposto a kasher. Todo mundo sabe o que é kasher? Ou é kasher ou é treif. O mundo assim é um mundo treif. Segundo a Kabbalah, é treif. Qual que é o mundo kasher? O mundo kasher é um mundo que está totalmente ligado com Deus. Ou seja, não que a pessoa não precisa se alimentar nesse mundo. Não, vamos se alimentar. Mas é um mundo que tem um objetivo, tem uma responsabilidade, tem uma missão. E o fator principal que domina a nossa vida é Deus. Deus, a divindade, os objetivos que nós temos nesse mundo, melhorar nosso mundo, ter Avat Yisrael, amar o próximo, e assim diante todos os mandamentos bonitos que na Torá, tudo isso que devemos praticar, isso significa um mundo ligado com Deus. Quando tem um mundo com ligação total com Deus, onde que não pode nem se pensar diferente, onde que se chega em alguém que mora no mundo da Atzilut, se fala, você sabe, tem pessoas que eles acham que eles têm direitos próprios, que não devem nada a Deus. Pessoas que moram no mundo da Atzilut, isso para eles é tão ridículo, da mesma forma como dizer que o ser humano subiu para o 21º andar e decidiu que ele pode voar. Obviamente sabemos que o fim não vai ser um fim muito feliz. Isso é ridículo, vai falar, uma pessoa independente. Não existe pessoas independentes. Todos nós somos totalmente independentes no Deus. Por isso, o Arizal, para explicar a sequência dos mundos infinitos, onde que a presença de Deus é totalmente evidente, revelada, onde que as manifestações de Deus são infinitas. Infinito significa que não tem nenhuma forma de pensar diferente. Quando se fala infinito, significa é absolutamente Deus e tudo ligado com Deus.
para criar uma realidade distante desta, onde que as pessoas são independentes e às vezes até contra Deus. Para fazer isso aqui, Deus tem que parar todo esse processo e criar aquele lugar vazio que ele chama de lugar preto, e dentro desse lugar preto que foram construídos nossos mundos. Entretanto, dentro desse lugar preto, se alguém se encontra nesse lugar preto, ele tem meios. Se ele está querendo sair desse lugar e se ligar com realidades mais espirituais, ele tem aquele fio. Sobre esse fio ainda vamos estudar bem. Que Deus puxou um fio do infinito para nós, onde que através desse fio podemos captar da realidade infinita também dentro do nosso mundo. Mas isso ainda vai demorar até que vamos chegar nisso. Por enquanto vamos esquecer desse fio e vamos saber que a gente mora num lugar escuro, desse buraco preto, onde que é uma realidade distante de Deus. Até aqui mais ou menos ou não? É para continuar a Megillah? Ok. Mas esse assunto do Arizal não terminou bem. Assim que ele começou a Kabbalah dele, mas não terminou muito bem. Logo seus próprios alunos começaram a discutir o que aconteceu aqui. O que aconteceu exatamente, quem saiu e quem que ficou, o que significa nesse lugar preto. Isso foi muito discutido e discutido até o dia de hoje. Ou seja, esse assunto nunca vai ficar claro exatamente qual foi a intenção, quais que são as ramificações dessa ideia, mas na prática, como que os cabalistas entendem isso aqui e como que com isso vamos responder a nossa pergunta. Nós acreditamos que há divindade em tudo que tem dentro do nosso mundo. Por exemplo, uma pedra, diz o Arizal, mesmo uma pedra tem vida. Tem uma vitalidade divina. Apesar que a gente não sente vitalidade nenhuma numa pedra, acreditamos que uma pedra tem vida. Uma planta tem vida. Um animal tem vida. Um ser humano com certeza tem vida. Obviamente são níveis diferentes de vitalidade e vida. Ninguém vai comparar a vida de uma pedra para a vida de uma planta. Uma planta tem movimento, cresce. Uma pedra não cresce. E ninguém vai comparar a vida de uma planta com a vida de um animal. Animal você pode se comunicar. Com plantas é difícil para se comunicar. Apesar que eu já vi que tem pessoas que se comunicam com plantas. Mas, vamos dizer, é mais difícil. Um animal, podemos se comunicar mais. Animal tem vontade. Um cachorro se chama Kelev. Kelev na hebraico. O que é Kelev? Kulo lev. Totalmente coração. Com Kelev, com cachorro dá para se comunicar bem. Com o ser humano, obviamente, as pessoas conversam, se comunicam, trocam ideias, assim diante. Cada um tem uma outra vitalidade. Uma vitalidade destinada para aquela criatura, para aquela entidade. Se é uma entidade que se chama mineral, é uma vitalidade mais restringida, mais diminuída, mais condensada. Se é um ser humano, ele tem uma vitalidade mais espiritual, vamos dizer. Obviamente, o ser humano tem assuntos espirituais que ele é capaz de captar, que ele é capaz de sentir. São energias e vitalidades distintas e diferentes. Não dá para comparar a energia e a vitalidade que existe num para outro. Cada um é diferente. Agora, a vitalidade que tem um ser humano é impossível de se revestir dentro de uma planta. A planta é incapaz de receber uma vitalidade no ser humano. É uma alma muito forte para ela. Ela precisa de uma energia muito mais restringida e também a força divina, a vitalidade de um ser humano também não é incapaz de entrar num lugar restringido. Ou seja, nem a planta,
nem a força e vitalidade do ser humano pode se adaptar, porque são distantes um do outro. Não há dúvida que nosso mundo há uma vitalidade divina restringida. Ou seja, se alguém está querendo ver a presença de Deus em nosso mundo, se quem consegue captar a energia de Deus, espiritualidade no nosso mundo, normalmente o que a pessoa capta é aquela energia, aquela manifestação de Deus que é limitada. Ou seja, vamos chamar isso aquilo que é revelado dentro daquele círculo preto. Também tem divindade, mas divindade restringida, divindade limitada. Isso que nós somos todos capazes de ver e enxergar. Quem está escrito que nosso patriarca Abraham Avinu, ele saiu fora e falou, olha, quem era capaz de construir uma obra tão grande que ele no nosso mundo? Isso aconteceu sozinho? Tem dono. Tem quem está dirigindo como todo esse mundo. Ou pessoas que têm essa sensibilidade, eles veem milagres, cada um tem exemplos da sua própria vida, onde que sentiram Deus, mas aquilo que cada um de nós consegue identificar e enxergar, normalmente são revelações divinas limitadas, que pertencem à pós do círculo. Manifestações de Deus ilimitadas. Sobre isso, devemos saber, e ainda vamos aprender nossos futuros almas, eles também existem em nosso mundo. Existem aqui manifestações de Deus ilimitadas, apesar que o Arizal diz que houve uma necessidade de criar aquele círculo. Não significa que aquele círculo tirou totalmente e afastou o infinito totalmente da nossa realidade. O infinito continua aqui, entretanto de uma forma oculta. Porque aqui entra o segredo, que aqui vai ser a nossa dificuldade hoje. Quando se fala afastar, você não pode afastar um assunto espiritual. Você não pode tirar um assunto espiritual de um lugar físico prático. Não existe. Tirar ele significa deixar ele numa fase oculta e escondida. Ou seja, está um pouco difícil isso aqui. Mas vamos devagar. Slowly but surely. O Deus pegou aquela luz, aquela manifestação infinita dela, que antes iluminou tudo, deixou ela oculta. Ela existe aqui, mas está oculta. E o que ele revelou? Revelou uma luz, uma manifestação de Deus restringida e limitada para o nosso mundo. Vamos falar isso aqui em outras palavras. Em nosso mundo, há uma revelação de Deus, uma manifestação de Deus que é ilimitada, que está oculto no nosso mundo, que nós vamos precisar aprender meios, instrumentos, como captar essa luz, como se identificar aquilo. Que isso que está em volta daquele lugar preto. E também temos uma luz, uma manifestação de Deus, feito sob nossas medidas, que nós somos capazes de receber, absorver, integrar, e isso cada um de nós tem mais facilidade. Ou seja, a presença de Deus em nosso mundo. Obviamente, sim. Mas vamos responder de uma forma mais curta e mais simples após de tudo que nós falamos. Uma vez, perguntaram para o Rebbe de Kotsk, quando ele era uma criança, aonde que Deus se encontra? Será que Deus se encontra em todos os lugares? O Rebbe de Kotsk era uma criança. Ele respondeu, não. Deus somente se encontra onde se deixa ele entrar. Se alguém fecha a porta, Deus não entra. Agora, o que isso significa? Deus está com cada um de nós. Está junto com nós nos nossos detalhes da nossa vida. Faz parte da nossa realidade. Por que faz parte da nossa vida? É uma manifestação de Deus, onde que Deus desceu nível após nível, desceu todo aquele esquema que nós vimos na semana passada, até que se adaptou para a nossa realidade. É uma manifestação de Deus que nos inspira, nos ilumina e nos apoia. Podemos sentir essa vitalidade?
sentimos a vitalidade, não sempre entendemos que é uma vitalidade divina, mas cada um de nós sabe muito bem o que significa viver. Mas não sempre que ligamos a nossa vida, a nossa vitalidade, a nossa energia com Deus. Mas quem consegue, logo percebe Deus em tudo. Mas essa manifestação de Deus é uma manifestação limitada. Acima disto, quando se fala sobre as revelações e manifestações de Deus ilimitados, eles também existem em nosso mundo, porém numa forma oculta. Mas nós temos acesso para isso. Sobre isso, como ter acesso, isso se Deus quiser nossas futuras aulas. Não dá para fazer isso tudo de uma vez. Temos acesso, mas obviamente é mais difícil, já que nós somos limitados. E a gente se adapta muito melhor para manifestações de Deus limitados. O que é ilimitado fica difícil poder captar. Mas são outras formas de captar, outras formas de integrar, mas temos a capacidade. Devemos querer e abrir a porta. Depois, vamos subir mais um degrau. Sobre a essência de Deus, nós não podemos dizer nada. Já que nós vimos que sobre a essência de Deus nós não falamos. Ou seja, sobre a essência de Deus, vamos seguir o nosso programa. Não se fala. Sobre a divindade, ela se divide em duas partes. A divindade ilimitada se encontra no nosso mundo de uma forma oculta. A divindade limitada, feita pelas nossas medidas, se encontra no nosso mundo e é fácil para detectar. Agora, como se adaptar com essa realidade? Qual nível que é? O que é o significado de tudo que nós vimos hoje? Isso, se Deus quiser, na semana que vem. Mas, resumindo, a presença de Deus no nosso mundo, yes. Devemos deixar Ele entrar, com certeza. O que Deus fala que é para Ele a pior coisa de entrar? Quando tem alguém com orgulho, alguém que é exibido, diz Deus, olha, eu tenho muita dificuldade para morar junto com esse sujeito. Por quê? Uma pessoa exibida, uma pessoa que se acha o máximo, de uma certa forma, ele se acha Deus. Se ele se acha Deus, eu falo, olha, eu não tenho sócio. Deixa de fora da minha vida. Agora, se alguém é receptivo a Deus, logo ele sente a presença de Deus, ele se adapta, integra e absorve. Agora, aquelas luzes infinitas de Deus, que ultrapassam a nossa capacidade limitada, temos que ter outros meios como se adaptar. Muitas vezes, por exemplo, um milagre nos ajuda, mas isso já pela limitação de tempo, para não perturbar todo mundo demais. Daqui a pouco vocês vão fazer uma pergunta e ele sabe o que ele está falando. Por isso, vamos terminar hoje aqui. E se Deus quiser, na próxima semana, vamos falar sobre os 10 Sfirot Hashem, os 10 atributos de Hashem, que isto vai nos facilitar para entender melhor o que significa a presença de Deus no nosso mundo através dos 10 mandamentos. Na realidade, eu preparei um trecho de Zohar também para estudar com vocês, mas já que passou o tempo, vamos deixar isso aqui para a semana que vem. Boa noite e Bahatzlacha. Se alguém tem uma pergunta, bebacachá. Eu queria só fazer um comentário. Eu achei assim que hoje eu estou entendendo um pouquinho mais, para nem menos preocupar em ter que entender.